Olá pessoal, meu nome é Jean Andreata da Academia do Delphi e na aula de hoje nós vamos continuar o projeto Media Indoor e o objetivo dessa aula vai ser montar um WS, montar um servidor DataSnap para que aquela aplicação que a gente montou na última aula, os cadastros que a gente fez na última aula, seja manipulado nesse servidor DataSnap, ok? Então aqui eu tenho a apresentação do projeto. Na primeira parte, nós fizemos uma aplicação VCL que comunicava com o nosso banco de dados em Postgres, manipulando os dados utilizando FireDAC, certo? Uma aplicação desktop. Aí, a segunda parte da nossa aplicação é migrar aquela aplicação para um servidor DataSnap. Tá? Então, nós vamos criar uma API em REST, em DataSnap REST, para que a manipulação dos dados dentro do nosso banco de dados seja efetuado por esse servidor DataSnap, com o objetivo final de criar a nossa estrutura, a nossa aplicação DataSnap API, sendo centralizadora da nossa regra de negócio. Então, qualquer alteração eu vou fazer via DataSnap e as nossas aplicações clients vão conversar com o nosso servidor ao invés de se conectar direto com o banco de dados. Eu tinha falado anteriormente que nós vamos hospedar essa aplicação DataSnap no Apache em um ambiente Linux. Tá? Essa primeira aula eu não vou fazer direto no Linux, porque eu acho que vai ficar um conteúdo bastante avançado. Eu coloquei aqui que é um conteúdo intermediário, mas vai ter bastante configuração que nós vamos fazer lá no Linux. Então eu decidi fazer de uma forma um pouco mais simples, e aí depois nós migramos para o Linux. Então nessa aula eu vou montar o servidor uma forma chamada standalone, que pode ser executado tanto no Windows como no Linux. Tá ok? Então vamos lá para o Delphi. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui o servidor. Então, se a gente vir aqui em File, File New, vou entrar em Other aqui, vou criar a opção de DataSnap Server. Tá? Nós temos três opções aqui. Nós temos essa primeira opção, para você criar um DataSnap com o REST Communication, e também contendo um Web Pages. Tá? Então aqui dentro você consegue tanto criar o seu servidor de métodos em REST, como também colocar as suas páginas de web dentro do Delphi. E temos essa opção aqui, que ele vai implementar somente os métodos. Então eu vou escolher essa opção, tá? Porque a gente não vai criar nenhuma página por enquanto. Vou dar OK. Aí aqui eu seleciono a plataforma que eu quero utilizar, se é somente o Windows ou se for usado no Linux também. Eu vou colocar no Linux aqui já, mas a gente vai testar por enquanto no Windows. Tá? Vou dar um Next. E aqui eu tenho algumas configurações que eu já posso deixar marcada deixar configurada para ajudar a utilização da nossa aplicação lá na frente. Então a primeira coisa, eu vou colocar que nós vamos comunicar através do protocolo HTTP, tá ok? Não vou usar TCP/IP, eu vou deixar as duas desmarcadas, que por enquanto a gente não vai mexer nesse ponto de segurança, tá? E aqui eu tenho o Server Method Class e o Sample Methods. Se eu deixar esses Sample Methods aqui, ele vai deixar um método como exemplo para a gente ver como é que funciona, tá? Então eu vou deixar ele marcado só para vocês verem como que ele vai gerar, tá ok? Então eu vou dar um Next aqui, ele está perguntando qual que é a porta, e eu vou deixar ele nessa porta 8080 mesmo. E aqui ele vai perguntar qual que é o tipo de componente que eu vou usar para poder gerar os meus métodos. Eu vou deixar o DS Server Module, tá ok? E vou finalizar. Essa parte do Wizard eu não expliquei tão detalhadamente como é que funciona. Se vocês tiverem dúvida com relação a isso, deixe nos comentários, por favor, do vídeo,
que aí eu gravo um vídeo mais detalhado sobre esses pontos que vocês tenham mais dúvida. Então o Delphi criou aqui a aplicação para nós. Ó. Eu vou executar aqui para vocês verem. Ele vai abrir como se fosse um prompt de comando. Executando o Delphi, ele abre aqui, ó, as opções que nós temos dentro do nosso servidor. Se eu clicar aqui em Start, ele já começou a rodar dentro daquela porta 8080. Agora, o que nós vamos fazer? Ó? Como eu pedi para ele ter um server método aqui já, qual foi a estrutura que esse projeto criou? Eu vou salvar ele primeiro. Ó. Então vamos salvar ele na pasta lá do nosso projeto. Vou vir aqui em Documentos, Academia do Código, Projeto Media Indoor, Servidor DataSnap. Eu já deixei duas pastas preparadas. Ó. Então esse standalone é essa aplicação que a gente criou nessa aula, que nós vamos salvar. E na próxima aula eu vou montar o Apache para vocês verem, tá ok? Então eu vou entrar aqui em standalone. Primeiro ele está pedindo para eu salvar o server container. Ó. Então eu vou colocar aqui dm server container. Vou salvar ele dessa forma. Aqui é o server const, é onde ele contém os textos daquela página principal que abriu. Depois eu vou mostrar esse fonte lá também. E aqui é os meus métodos. Ó. Então eu vou chamar ele de dm server method, que é o que ele veio como padrão para nós vermos. E aqui o nome do nosso projeto. Ó. Então eu vou chamar ele de projeto Media Indoor Server Standalone. E vou salvar naquela pasta que a gente colocou, tá ok? Aí só para vocês conhecerem um pouquinho mais da estrutura aqui, ó, esse server const, basicamente ele tem os comandos que ele vai abrir lá dentro da execução do nosso DataSnap. Ó. Então ele tem aqui todo aquele textinho que mostrou para nós lá no início, tá? Quando eu executei o programa. Eu já vou fechar ele. Aqui eu tenho o nosso DM Server Container, que ele vai estar todos os métodos disponíveis dentro do meu DataSnap. Então aqui, ó, como eu pedi para ele montar um método como padrão, como exemplo para vocês verem, aqui no Eventos desse DS Server Class, ele tem um getClass que está instanciando os server methods tserver mods. O que é isso? Ó? Se a gente abrir o server methods que eu salvei, ó, ele tem dois métodos aqui. Ó. Então ele tem basicamente duas funções, ó, que estão declaradas aqui de forma pública, né? Então eu tenho echo string e reverse string, que aqui dentro eu dou o reverse e o echo ele mostra a mesma string que eu passei. Ó. Então, se eu executar novamente esse servidor, deixa eu só ajustar os nomes aqui, né, que eu acabei trocando lá. E aqui eu chamei de UDM Server Methods. Aqui mesma coisa. UDM Server Methods, né? Troquei o nome dele e vou dar o F9 aqui. Então eu vou executar o programa. Então aqui ele executou, vou dar um Start para abrir o meu server aqui. Então ó, eu vou usar aquela mesma URL, vou pegar o caminho aqui do nosso método, tá? Então se eu entrar aqui em Server Methods, ó, eu tenho tserver methods echo string. Então eu vou copiar esse texto e vou consumir ele lá dentro daquele browser que a gente deixou aqui no jeito. Ó. Então esse aqui é o caminho padrão do meu servidor e aqui eu vou adicionar aonde está o meu método. Ó. Então tserver methods 1 barra echo string, aí eu vou chamar essa função lá dentro. Ó. E vou passar a string teste para ele. Eu vou executar, aí ele resultou para mim aqui, ó, o mesmo conteúdo que eu passei, que foi o teste, porque aqui dentro, basicamente, ele resulta o valor que eu tenho. Ó. Então, se eu pôr um breakpoint aqui e executar, ó, ele já está retornando aqui para mim o método dentro do result. Ó. Como que eu faço para mim testar esse outro método? Ó, eu vou pegar o reverse string, vou colocar aqui dentro, ó, no echo string, e a hora que eu chamar ele agora, ele vai dar um reverse string, ó, dentro do meu método. Então, o que basicamente eu fiz aqui?
eu criei um DataSnap Server e pedi para ele vir com um exemplo padrão de método já implementado. Então a gente consegue chamar esses dois métodos implementados aqui, por padrão, e já fazer o teste para ver se o meu DataSnap está funcionando. Ok? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou montar o método responsável pela manutenção daquele banco de dados que a gente tem. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, essa estrutura que a gente tem aqui agora, não vai ser mais necessária ter esse server methods, porque foi só o exemplo que eu criei, tá? Para mostrar para vocês como é que ele funciona. Então, eu vou retirar ele do meu projeto, tá? Eu vou vir aqui no View Source e vou tirar esse server methods, que eu não vou usar mais. Ó. Eu retirando ele, automaticamente aqui no meu server container, que é onde contém os métodos, tirar esse persistent class aqui, ó, que está criando aquele método padrão que estava sendo utilizado. Ó. Então eu vou apagar ele aqui e eu vou renomear já esse server class aqui com o nome do primeiro cadastro que eu vou montar. A gente vai montar o cadastro do cliente, que é o primeiro cadastro lá dentro da nossa aplicação. É um cadastro bem simples. Então nós vamos montar ele primeiro. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou mudar o nome dele aqui para cliente, que é o nome da minha tabela lá dentro do banco de dados. Tá? E já vou deixar ele preparado aqui, salvo como cliente. E vou retirar o TDM Server Methods aqui, para ele não pedir mais esse método que estava criado lá dentro da nossa aplicação. Para concluir, eu vou entrar lá dentro da nossa pasta e vou excluir aquele DM Server lá que a gente estava usando. Então aqui dentro de Standalone, eu vou tirar esse Server Methods aqui, que foi o exemplo que o Delphi trouxe para mim. Agora, eu vou criar um novo. Então, eu preciso criar os métodos necessários para que eu faça o CRUD do meu cliente, né? Para que eu consiga incluir, alterar e excluir os registros dentro da minha tabela de cliente. Então, eu vou criar um novo Server Module com os métodos necessários para a gente consultar, incluir, alterar e excluir lá dentro do cadastro do cliente. Então, eu vou vir aqui em File New Order e vou criar um Data Module convencional. Ó. Então eu vou vir aqui em Data Module e vou criar um Data Module convencional, mas eu vou trocar a herança dele aqui para ele pegar um TDS Server Module. Tá? E já vou salvar ele como o cliente, que é o nome que eu quero dar para esse meu método. Tá? Então o cliente, perfeito. Aqui eu só vou pegar os uses necessários para que ele funcione de maneira correta ali para nós. Ó. Então eu vou copiar também os uses aqui desse server module e vou deixar eles aqui para que eu salve essa opção aqui com a herança correta. Seguindo aqui, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou alterar o nome desse data module para que ele tenha um nome mais próximo do que eu vou alterar lá dentro daquela URL que ele vai gerar, certo? Então eu vou chamar ele de WS Cliente. Então aqui ele já montou o nome para a gente, ó, TWS Cliente. Eu vou criar um function chamado cliente, tá? Dentro desse cliente nós vamos receber aqui o código do cliente. Então eu vou criar um parâmetro aqui, onde eu vou receber o cliente código, certo? Que é a informação que eu vou passar por parâmetro para ele poder fazer a consulta para mim de qual cliente eu vou visualizar, tá? E eu vou retornar aqui um tJSON Objective, certo? Então eu vou retornar aqui um JSON para essa consulta que vai ser realizada, ó. E vou instanciar ele aqui embaixo. Então, como que eu vou fazer essa conexão? Ó? Agora, o que eu preciso? Ó? Dentro daquele projeto nosso Midindoor, eu já tinha as carries do FireDAC todas prontas para serem utilizadas. Então, o que eu vou fazer para a gente ganhar tempo? Eu vou copiar aquelas carries que estavam no projeto antigo nosso. Tá? Então, eu vou abrir aqui o cadastro de cliente.
que é onde possui essas carries. Então aqui dentro eu vou copiar essas duas carries que estão aqui, que já tem o SQL necessário para que a gente possa consultar, alterar e excluir todos os clientes. Ó, vou copiar essas carries. Aí, voltando aqui para o nosso projeto do DataSnap, eu tenho o cliente, que é onde eu vou centralizar os códigos para eu poder alterar e listar aqui os clientes nossos, tá ok? Então aqui dentro, ó, eu vou chamar essa carry de carry cliente, e aqui eu vou chamar ele de update cliente, perfeito? Então dentro do nosso DS Server módulo de cliente, eu criei essas carries aqui para nós, tá? Aqui dentro eu tenho código, nome e telefone, igual eu tenho naquela outra aplicação, e tenho o update, onde eu tenho o SQL todo pronto para a gente poder fazer a modificação dessa estrutura, tá ok? Feito isso, dentro dessa function aqui, que é o cliente, a gente programou aqui o get dessa aplicação, que é onde eu vou conseguir listar todos os clientes que está cadastrado lá dentro do banco de dados nosso. Então, o que eu devo fazer? Para eu não criar um DM uma conexão em cada método que nós criarmos, o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro DM aqui, um outro data module, onde eu vou manter a conexão com o banco de dados. Tá? Então aqui dentro eu vou chamar ele de DM conexão e vou salvar ele aqui dentro do nosso projeto DataSnap. Vou chamar ele de UDM conexão. Criando o nosso data module de conexão, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no nosso projeto anterior e vou pegar já a conexão dele pronta para a gente também ganhar tempo. Então eu vou colocar aqui a nossa conexão, certo? Dentro do nosso DataSnap. Só vou testar aqui para ver se ele está conectando com o nosso banco. Ó. Então tudo ok, certo? Vou fechar essa conexão aqui. Aí, aqui dentro, eu vou deixar ele linkado com aquele conexão que a gente criou. Então aqui ele já estava linkado da aplicação anterior, só dei uses para que ele se conecte via aquela conexão do Fireduck. Tá? Então basicamente estou usando aquela mesma carry, aquela conexão com o banco. Agora eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Dentro dessa aplicação eu vou ter que consultar, né? Vou ter que consultar as informações de cliente. Então eu vou montar o nosso SQL novamente, tá? Eu vou vir aqui, vou montar o SQL da nossa tabela de cliente novamente dentro do nosso método. Então eu vou dar um select, vou até pegar ela que já está aqui dentro. Então eu vou pegar o nosso select, vou colocar ele dentro aqui da estrutura do método que eu acabei de criar. E eu vou fazer o seguinte, se a aplicação client, né? Se a aplicação que estiver consumindo esse método passar o código do cliente, nós vamos fazer o filtro aqui, ó. Então qual que é a análise que eu vou fazer? Vou criar um if aqui, ó, em cima desse código de cliente, tá? Então eu vou verificar se esse código for maior que 0, né? Ou seja, se eu passei o código do cliente que eu quero filtrar. E aqui dentro, ó, eu vou concatenar esse SQL fazendo um where pelo campo que eu quero filtrar. Então aqui dentro, ó, eu vou montar um where pelo código do nosso cliente. Cliente código, e vou passar um parâmetro chamado cliente código. Dessa forma, eu vou passar aqui também
o conteúdo do campo que a gente acabou de pegar por parâmetro. Então aqui dentro eu vou passar o parâmetro. Então, ou seja, se a nossa aplicação que estiver consumindo esse método passar o código do cliente, eu vou filtrar pelo código que ele passou. Caso contrário, ele vai filtrar somente a informação de cliente que eu tenho lá no banco, né? Aqui embaixo eu vou dar um open nessa query, tá? Vou dar um open nessa query. E só para ficar mais organizada a informação, eu vou adicionar aqui também um order by, tá? Então eu vou concatenar novamente aqui o nosso SQL text e vou passar um order by pelo código do cliente. Então ele vai passar uma ordenação pelo código no qual ele foi cadastrado. Agora, como que eu faço para ele gerar um JSON dessa query que eu acabei de executar aqui? Tem N formas a gente fazer isso, tá? Porém, eu vou deixar um link para vocês aqui no vídeo de um framework do Juliano, tá? É um open source, o framework dele, que faz essa conversão para nós de forma automática. Então, eu já tenho os fontes aqui e vou adicionar esses fontes lá dentro do nosso projeto de servidor DataSnap. Tá? Vou adicionar todos eles aqui. Esse framework ele vai possibilitar que você trabalhe com qualquer dataset, não necessariamente só com Faridac. Feito isso, pessoal, adicionado esse fonte no nosso projeto, eu vou dar um uses aqui, ó, do helper, que é o fonte na qual eu vou conseguir chamar uma função aqui dentro da minha query, ó, que é o JSON Array. O que essa função vai fazer? Ela vai pegar toda essa query aqui, todo o conteúdo que eu tiver dentro dessa query e vai serializar esse conteúdo dentro do nosso result. Eu só vou mudar um detalhe antes da gente continuar a aplicação, que é o seguinte, aqui eu quero passar um JSON Array para ele me trazer todos os registros, eu não vou trabalhar com JSON Object. E aqui no retorno da minha função eu passei o JSON Object, ó. Então eu vou tratar diferente, eu vou tratar aqui como um JSON Value, tá? Então eu vou retornar um JSON Value dentro dessa função que a gente acabou de criar, tá? Então aqui eu criei um método na qual eu vou chamar ele lá dentro da aplicação client que a gente vai desenvolver lá na frente. Mas eu tenho que disponibilizar esse método dentro do nosso servidor. Por enquanto eu só criei ele. Então como que eu disponibilizo ele? Lá dentro daquele container que ele possui os DS Server Class, eu vou persistir aquela classe que nós acabamos de criar. Então nós criamos os métodos lá, aqui no getClass do nosso DS Server Class, eu vou instanciar, eu vou persistir aquela classe que nós acabamos de desenvolver. Ó. Então aqui dentro eu vou pegar esse carinha aqui, que é o persistente class, e vou atribuir para ele, vou até dar o uses já do nosso cliente, ó, vou atribuir para ele o método cliente, passando esse objeto, ó, que é o nosso TWS cliente, e vou executar a nossa aplicação. Então dessa forma eu criei uma URL na qual eu vou conseguir chamar essa informação, ó, e ele vai responder aquele método para mim. Então como que eu vou chamar ele? Ó? Eu vou chamar o TWS cliente, então eu vou voltar lá na nossa aplicação onde eu tinha chamado a reverse string, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, vou chamar o cliente. E aqui eu posso passar o ID dele. Então se eu passar o ID 1 aqui, ele vai fazer a conexão dentro da nossa opção. Aqui ele está falando que eu não passei a conexão do nosso data model. Eu já sei o que aconteceu. Ele não está instanciado a conexão, que é esse DM conexão que a gente acabou de criar. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso instanciar ele quando eu for utilizar. Então, por exemplo, ó, aqui dentro do nosso cliente, eu vou instanciar o nosso conexão. Então eu vou chamar o nosso DM conexão e vou instanciar ele dessa forma. TDM conexão.create, passando o new aqui para ele,
vou instanciar ele dessa forma e lá no final a gente vai limpar ele da memória, tá? Vou dar um friend new aqui, limpando esse DM conexão da nossa memória. Então, eu vou criar uma variável aqui chamada DM conexão, só para garantir que a limpeza da memória vai funcionar de forma correta. Ó. Então, em vez de eu criar direto no nome dele, eu vou criar essa variável aqui, que é o nosso DM, tá? E depois eu limpo ele aqui embaixo da nossa memória. E dentro dessa query que a gente acabou de criar, ó, eu vou passar para ela o connection do nosso DM. Ó. Então, tem só mais um detalhe aqui, pessoal, que é importante a gente configurar. Dentro da nossa query aqui, ó, a gente não pode deixar ela ativa, tá? Por quê? Eu deixei ele nesse DM conexão, porque quando a gente vai fazer algum teste aqui para adicionar algum campo, fica mais fácil, porque já tem a conexão na nossa query, e aí se eu precisar executar, fazer algum teste, ele já está instanciado em memória. Tá? Mas se nós deixarmos ele aqui ativado, como não tem essa instância aqui padrão, ele não vai conseguir executar a aplicação. Então deixa ele sempre falso aqui, e como a gente está criando aqui novamente a conexão e passando para ele, ó, o connection, tanto o connection name, ele não vai apresentar erro. Tá ok? Então, ó, eu vou executar a nossa aplicação novamente. E aí, como que ela vai reagir agora? Vou abrir o browser. Aí dentro do browser eu vou colocar aquela URL que a gente estava trabalhando, tá? Então eu vou colocar o 127.0.1. Ele até já puxou para mim aqui, ó, até o REST. Mas como que eu vou identificar o caminho correto? Então isso aqui é padrão, tá? Que está configurado lá dentro do nosso DM. Agora eu vou dar uma barra TWS cliente, ó, até já tinha testado anteriormente, ó. Ele já está aqui no histórico do meu navegador. Mas é o TWS cliente que ele vai vir lá do nosso DM. Ó. Então é esse caminho que ele vai pegar. Ó. TWS cliente, que é o nosso objeto, e barra cliente, que vai ser a execução do nosso get. Ó. Eu vou retirar aqui o parâmetro para a gente ver todos. Ó. Então se eu executar esse comando, ele vai listar para mim aqui, ó, todos os registros de clientes que eu tenho cadastrado. Então eu tenho dois, ó, ele está mostrando o código do cliente, o nome e o telefone. E aqui, novamente, ó, o cliente 3, o nome Maria e o telefone da Maria. Se eu quiser consultar só o código, só a Maria, só o registro 3 aqui, eu vou fazer aqui no nosso get, ó, 1/3. E aí ele vai consultar lá dentro da nossa aplicação somente o registro 3. Se eu colocar o /1, a mesma situação, ó. Ele vai executar a consulta somente em cima do /1, tá ok? Então, por que ele funcionou dessa forma? O navegador, naturalmente, ele executa um código de GET quando a gente chama aqui em cima. Mas para a gente testar os próximos métodos, né, que vai ser o put que a gente vai fazer para incluir um novo registro, ou o update para alterar o registro, ou até mesmo o delete para deletar um registro desse, a gente vai usar uma ferramenta do próprio Delphi, que é o REST Debugger. Ó. Vocês podem utilizar a ferramenta que vocês acharem necessário, tem o Postman, enfim, tem várias ferramentas aí que dá para consumir um Web Service REST, mas eu vou usar o REST Debugger, que é uma opção que o Delphi disponibiliza aqui para nós. Então, se eu colocar aquela mesma URL, eu vou copiar lá do navegador a nossa URL, e vou colocar aqui dentro do REST Debugger. Como eu estou passando um get aqui, ó, e eu chamar a requisição, ele vai mostrar para a gente o body. Ó. Então, aqui ele já identa um pouquinho melhor para a gente visualizar. Ó. Então, aqui eu tenho um JSON com o primeiro registro e o JSON com o segundo registro. Agora, eu vou montar para que a gente possa testar aqui as outras opções. Tá? Vou montar o put primeiro para a gente incluir um cliente. Tá? Então, como nós vamos fazer isso? Ó? Agora, tem uma regra um pouquinho chata aqui do DataSnap, que ele muda os nomes. Então, eu não posso declarar esse método como put. Tá? Eu vou declarar ele como accept. Então, ó, eu vou pegar o mesmo nome e vou chamar ele de accept. Tá? O próprio DataSnap vai converter esse accept que a gente fez, tá? E quando eu chamar um put, ele vai mandar aqui para o accept. Tá ok?
Então eu não vou receber mais um cliente código, eu vou receber aqui, ó, um JSON. Então eu vou chamar aqui de JSON Value, ó. Eu vou receber ele como JSON Value e vou implementar agora essa opção. Eu vou copiar aqui esse mesmo código, tá? Para que a gente ganhe um pouco de tempo. O que eu vou fazer, ó? Eu vou deixar ele por padrão abrindo essa query aqui. Só que para ela ficar mais rápida, eu vou fazer um where aqui que não vai retornar nenhuma informação, ó. Então eu vou fazer um where aqui no -1 para que a gente abra essa query que nós vamos trabalhar e consiga incluir as informações necessárias. Então eu copiei basicamente o SQL da nossa query, tá? Dentro do nosso accept. Aí o que eu vou fazer? Dentro daquele framework ele tem também já uma opção que vai preencher as informações necessárias dentro da nossa query. Então eu vou vir aqui como query cliente, certo? E vou usar a opção from JSON Object, ó, que eu vou passar um JSON Object para dentro da nossa query, tá ok? Então aqui dentro eu vou passar aquele pdados, eu vou até mudar aqui para a gente receber só um tJSON Object mesmo, ó, dentro do nosso método, tá? Então eu implementei o accept, ó, aqui dentro eu vou chamar essa função para que ele preencha os dados JSON que eu mandar dentro da nossa query cliente. E aqui no resultado eu vou deixar ele retornar a mesma informação. Eu só vou ter que fazer um apply aqui para ele salvar essas informações, tá? Então eu vou fazer um apply updates aqui para ele salvar as informações dentro do nosso banco de dados, tá ok? Então basicamente o que esse método vai fazer? Vai instanciar a nossa conexão, perfeito? Vai passar a conexão para a nossa query, vai abrir a nossa query, vai carregar as informações que eu mandei no JSON para a query de cliente, e aqui no Apply Updates ele vai incluir as informações que eu passei no JSON dentro do nosso banco de dados. E ele vai retornar para nós as informações que foram incluídas aqui no result. Então eu vou executar novamente esse código, ó, no nosso servidor. Agora, aqui dentro do REST Debugger, ó, o que eu vou fazer para a gente ganhar tempo para ser mais rápido? Eu vou copiar esse JSON objeto aqui que a gente já tem do cliente 1, ó, e vou vir aqui, vou montar um put, né, que ele vai executar aquele método do accept que a gente acabou de criar, e vou passar um JSON, ó, o content type do body, eu vou colocar JSON, e aí eu vou colar aqui as informações do JSON que eu quero incluir. O código eu não vou passar porque ele é um autoincremento lá no nosso banco de dados, tá ok? Aí aqui eu vou colocar um cliente chamado João, para a gente poder testar, ó, João, e vou pôr um telefone aqui qualquer para a gente poder salvar, tá? E vou enviar essa requisição, ó. Quando eu envio essa requisição, ó, ele está falando que a conexão não foi definida. Por quê? Eu não defini a conexão para o nosso update, por isso que ele apresentou esse erro, tá? Eu tenho aqui o nosso update. Então, eu vou também definir a conexão para o nosso update. Vou passar aqui o connection para ele, da nossa variável que eu acabei de criar aqui no nosso método. E vou executar novamente. Executando novamente, eu vou chamar aquela mesma requisição que a gente fez para salvar o João, ó. Então eu vou enviar a requisição. Aqui basicamente ele está falando para nós que eu não estou usando a opção de apply, porque eu não configurei o cache updates do nosso FireDAC, tá? Se a gente voltar aqui no projeto de Midindoor, eu vou pegar o cadastro base aqui, que é onde ele está codificado. Ó, basicamente eu só dou um post, tá? Então o que vai acontecer? Dentro dessa estrutura, como a gente está fazendo a inclusão e utilizando esse framework, eu não vou trabalhar sem cache update agora, tá? Eu vou vir aqui e vou habilitar o cache updates, ou seja, ele vai incluir a informação
mas ele vai esperar que eu execute o apply updates para ele mandar isso para o banco de dados. Tá? Então eu vou executar novamente. E aqui dentro eu vou colocar o João 2, porque provavelmente o João 1, o João que a gente acabou de cadastrar já salvou lá no banco. Tá? Então eu vou mandar a requisição. Aqui ó, ele está passando o from JSON Object, agora ele vai rodar o apply updates, ou seja, ele vai esperar que eu execute o apply updates para salvar a informação. Tá? E aqui ele vai resultar a informação que de fato ele salvou. Ó, tá vendo? Então ele está salvando o João 2 aqui. Só para vocês verem como salvou as duas informações, ó, eu vou rodar um get novamente, sem passar o parâmetro. Ó. Agora aqui ele vai mostrar para nós todas as informações que ele tem no banco. Ó. Então ele vai mostrar tanto o João, que eu salvei ó, naquele primeiro momento, como o João 2. Tá? Então aqui a gente já programou o código, né? já fizemos o código de inclusão. Se eu voltar aqui no navegador, que ele é um pouco maior para a gente ver, ó, e rodar um get, aqueles registros que a gente incluiu já está exibindo aqui no JSON. Tá? Então eu vou fazer mais um teste aqui. Ó. Vou rodar novamente um put e vou incluir o Jean Carlos ó, dentro desse JSON que a gente vai mandar agora. Então eu vou mandar a requisição, ele vai salvar a informação lá no nosso DataSnap e vai resultar aqui que ele acabou incluindo essa informação para a gente. Ó. Tá ok? Então, o que eu quero fazer agora? Eu vou criar um método para alterar essa informação que a gente vai enviar, que a gente tem no banco de dados. Então, o alterar do REST, né, o padrão REST de comunicação aqui, é o PUST. Tá? Só que a gente não pode mandar um PUST, não pode criar um método chamado PUST lá no Delphi. A gente vai ter que criar um método chamado update. Ó. Então eu vou vir aqui, criar um novo método, vou chamar ele de update. Tá? Aqui eu vou receber os dados em JSON que eu quero alterar, mas eu também preciso do nosso código, da nossa chave primária, né? Do nosso código verificador. Então eu vou passar esses dois parâmetros, ó, e basicamente o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui o método de inclusão que a gente fez, tá? Vou colar ele aqui no método de alteração. Opa, copiei o método errado. Eu vou copiar esse método aqui de inclusão, só que qual que é a diferença? Aqui eu abri um objeto ó, sem passar o where do código. Agora eu não vou fazer isso. Ó. Eu vou passar o código aqui que eu quero que ele altere. Ó. Então aqui dentro da nossa query eu vou passar o parâmetro no qual o usuário identificou lá em cima. Ó. Então eu vou passar aqui o código do cliente, passando essa informação que vai vir para mim dentro da URL. Ó. Então ele vai mandar para mim essa informação. Aí aqui o from JSON Object, em vez de eu usar essa opção, eu vou usar o record from JSON Object. Por que o record? Ele vai pegar somente as informações que eu enviei. Então, se eu mandar um JSON que tenha somente o nome, ele vai alterar somente o nome desse registro. Tá? Então, vamos executar aqui para vocês verem. Ó. Vou executar agora a nossa aplicação. Aí, lá dentro do REST Debugger, ó, eu vou mandar um PUST. Aí, o que eu vou fazer? Ó? Aqui dentro da URL, eu vou ter que passar o código. Tá? Então, só para ficar mais claro, vamos dar um GET novamente. Nesse GET, eu não vou passar um ID para eu pegar qual a informação que eu quero alterar. Ó. Aí vamos supor que eu quero alterar esse cliente código 1. Ó. Então eu vou fazer o seguinte, só para ficar mais fácil, eu vou copiar o JSON aqui novamente. Tá? Vou colocar aqui um post. Aqui na nossa URL eu vou passar um /1, porque é o ID do registro no qual eu quero alterar. E aqui dentro ó, eu vou pôr o nome que eu quero alterar esse registro. Ó. Então ele chama Jean Andreata Academia do Delphi. Eu quero que ele se passe a chamar Jean Carlos Andreata Academia do Delphi. Ó. Então eu quero que ele altere somente esse registro para mim. Ó. Então eu vou mandar a requisição.
Lá dentro ele fez a alteração e mostrou para mim, ó, como que ficou. Perfeito? Então se eu der um get novamente, eu vou usar o nosso navegador aqui para ficar mais fácil. Ó. Então se eu der um get lá dentro da nossa aplicação, ele já alterou o nome. Ó. Então vamos supor que eu quero alterar de novo, só para ficar bem claro para vocês. Ó. Vou retirar o Carlos novamente, vou deixar somente a Andreata. Ó. E vou mandar a requisição, ó, ele já alterou lá dentro da nossa aplicação. Tá? E se eu der o get aqui novamente, ó, ele alterou esse registro. Perfeito? Então já fizemos aqui, nesse exemplo, esses 3 métodos. Né? Então eu tenho o get, para eu consultar as informações, o accept, que é o put lá do nosso REST, onde eu incluo a informação, o update, que é o post lá da nossa plataforma REST, na qual ele altera, e agora eu vou criar um outro método aqui, para que a gente faça a exclusão do registro. Tá? Então eu vou copiar lá aquele nome do início ali, né, do nosso get. E aí, dentro do DataSnap, ele também faz uma analogia de delete para cancel. Então, toda hora que eu chamar o delete lá na nossa URL, certo? Ele vai executar o cancel aqui dentro do Delphi. Tá? E aí eu vou passar para a nossa aplicação o código para que ele saiba quem ele tem que deletar. Então, eu vou implementar aqui esse método. Aí, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou copiar lá do nosso update. Então, eu vou copiar todo o código que a gente implementou no update, ó, e vou implementar aqui no cancel. Né? Então, basicamente, o que ele vai fazer? Ó? Em vez dele consultar agora, eu posso até fazer o seguinte, tá? Eu posso deixar ele consultando e aqui eu rodo um delete, ó. Já vai funcionar também, tá? Então, o que ele faz? Ó? Ele está rodando para a gente o cancel, então eu vou abrir a nossa query, tá? E vou chamar um delete para que ele faça a exclusão lá dentro do nosso banco de dados, tá? Aqui, nesse JSON-Array, ele vai retornar vazio para nós. Ó. Então, eu vou executar. Essa informação. E aí, aqui dentro, ó, eu vou chamar um delete. Eu não vou deletar porque ele tem vínculos lá no nosso banco de dados. Tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, só para ficar claro qual que ele deletou, eu vou rodar um get aqui. Ele vai mostrar todos. Ó. Eu quero deletar esse cliente de código 6, que é o Jean Carlos. Ó. Então eu vou passar o 6 aqui, chamando um delete, e vou mandar a requisição. Ó. Então ele resultou nulo aqui, significa que excluiu o meu registro, certo? E a hora que eu der o get aqui novamente, ó, ele já não tem mais o registro 6 que a gente acabou de excluir. Ó. Quero excluir o 5 também. Ó. Então eu mando a requisição, ele já fez a exclusão lá dentro da nossa API. Ó. Então basicamente, o que a gente acabou de criar? Eu criei um método na qual nós vamos fazer toda a manutenção da nossa tabela do cliente dentro do nosso DataSnap. Tá? Então, criando dessa forma, você consegue que várias aplicações se conectem dentro desse DataSnap que a gente acabou de criar e faça a alteração, consulta, inclusão, enfim, toda a parte de CRUD que a gente estava lá dentro daquele projeto VCL, ele passa a funcionar dentro desse projeto nosso, dentro desse DataSnap Server, tá ok? Dessa forma, da forma que eu acabei de criar aqui também, eu não limito que outras plataformas desenvolvidas em outros tipos de linguagem, né? Então eu vou dar um exemplo aí, se a gente quiser criar aqui algo web, um aplicativo nativo em Android utilizando Java, eu posso conectar nessa API, mandando os JSON, né, trocando esses JSON, e eu vou conseguir fazer essa manipulação dos dados também de forma bem tranquila. Tá? Então, dessa forma, para eu implementar um novo método, o que eu preciso fazer? Ó? Eu vou criar um novo DS Server Class com o nome, por exemplo, de aparelho, onde eu posso cadastrar o aparelho, e vou incluir um novo Data Module, né? Um novo DS Server Module, como eu fiz aqui no nosso cliente, ó, que está aqui do lado. Então eu vou incluir um novo DS Server Module e vou criar os métodos necessários para poder alterar o aparelho.
tá? Eu vou encerrar essa aula por aqui, para ela não ficar muito longa, e que o objetivo inicial dela é mostrar como é que funciona o DataSnap, tá? Então, criando essa aplicação aqui, eu consigo que o core da minha aplicação, que a regra de negócio da minha aplicação, seja utilizada por mais de uma aplicação e não somente aquela aplicação que a gente tinha criado. Dessa forma, né, utilizando a Media Indoor VCL aqui, toda a regra de cadastro, consulta, enfim, manipulação dos dados do banco de dados estava dentro dessa aplicação. Quando eu crio esse DataSnap Server, eu consigo escalar mais essas funções. Então eu consigo utilizar isso dentro de uma aplicação mobile, de uma aplicação web e de uma aplicação VCL também, caso eu queira consumir esses métodos. Tá ok? Então eu vou encerrar a aula de hoje por aqui. E aí na próxima aula eu vou mostrar como a gente prepara o ambiente Linux para que nós não tenhamos que subir essa aplicação no Windows igual nós fizemos hoje nessa aula. Tá? Aqui ele está funcionando no Windows, ó. Se eu executar aqui ele vai funcionar normalmente, mas o ideal para a gente distribuir é ou utilizar o ISS, né? E aí subir dentro do próprio Windows mesmo. Mas como o Apache funciona muito bem no Linux, a gente vai conseguir um rendimento muito maior utilizando o Linux. Na próxima aula eu vou mostrar como é que configura para vocês o ambiente Linux para receber essa aplicação e nós vamos subir no Apache. Então basicamente essa aplicação que a gente está mostrando aqui na porta 8080 do Windows vai estar dentro do Apache para ser consumido os métodos. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu tive que resumir alguns pontos para mostrar para vocês o funcionamento do DataSnap. Se vocês tiverem alguma dúvida mais específica, comente, manda os comentários lá, por favor, que aí eu faço um vídeo detalhando mais algum processo, se ficou alguma dúvida. Então, até a próxima aula.